Opa! Eu sou o Michael O'Donnell, estou trazendo mais um vídeo com uma sacada muito interessante, principalmente para quem está começando a estudar música do começo e independente de que instrumento que seja, acredito que vai ser uma sacada que vai ajudar bastante. Eu resolvi gravar esse vídeo devido a várias perguntas que fizeram sobre esse assunto, tá ok? E vou iniciar esse vídeo fazendo as mesmas perguntas. Vamos lá! Como tocar de ouvido? É uma das perguntas que eu ouço demais. Como saber qual que é o próximo acorde, a próxima posição quando você está tocando uma música, sendo uma música cheia de acordes? Como saber qual que é o próximo acorde com a infinidade de acordes, centenas de acordes que existem? Como o compositor teve essa ideia de colocar esses acordes e da onde ele tirou isso? Como saber como tudo isso funciona é o que veremos nesta aula agora, ok? Vamos descobrir como isso acontece através de uma ferramenta que eu vou te passar, que você vai poder usar em todas as músicas que você já toca. Isso vai servir para você tirar a música de ouvido, você vai conseguir entender a ideia do compositor, você vai fazer analogias, você vai conseguir entender a estrutura da música. Vai ser muito mais fácil você pegar uma música e tocar inteira sozinho. Você vai conseguir também entender a ideia, como se compõe, como você cria uma música, como você estrutura uma música, como fazer uma roupagem nova de uma música que já existe, sabe? Fazer uma releitura e deixá-la com a sua cara, com o seu estilo. Você vai conseguir tocar o seu repertório, as músicas que você já sabe, várias e várias músicas, sem precisar olhar em pasta, em pastinha, em livros. Você vai conseguir entender a estrutura e para onde você for, estiver com seu instrumento, você vai conseguir tocar seu repertório tranquilo. E ainda, você vai conseguir aumentar a sua percepção musical. Seu ouvido vai ficar mais apurado, mais aguçado. Então, agora, preste bem atenção, que agora eu vou te passar essa receita. Pegue um papel e uma caneta, tá? Dá uma pausa no vídeo, pega um papel e a caneta e anote tudo que eu vou te passar agora. Então vamos lá. Apesar de existir uma infinidade de acordes muito grande, existe uma organização com esses acordes. Quando você vai tocar uma música, você não vai ficar testando todos esses acordes. Já vai ter uma organização que é chamada de tonalidade. Vou anotar aqui. E eu quero falar nessa videoaula sobre tonalidade maior ou tonalidades maiores. Eu também gosto de chamar de família essa organização. Família dos acordes. É um sistema de sons organizado que a gente chama de tonalidades, tá? Existe a tonalidade maior e a tonalidade menor. Vamos abordar a tonalidade maior, que ela é mais usada. Não é uma regra, mas ela é mais usada do que a menor. Tá ok? Vamos lá então. Como surgiu essa organização? Como surgiu a tonalidade? Foi percebido que alguns acordes têm uma atração sobre outros. E essa atração faz com que se construa um sistema sonoro, que é a tonalidade, que também eu gosto de chamar de família. Eu vou dar exemplo da tonalidade de Dó. Na tonalidade de Dó, vou escrever aqui a família do Dó, tá? Esses acordes que eu acabei de falar, que tem essa atração. O Dó, Ré menor, aqui o tom é o Dó, e eu estou escrevendo a família, a tonalidade do Dó. Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto. Se você não conhece o Si meio diminuto, não tem problema. Se você não conhece algum desses acordes, é só procurar montá-los que você vai conseguir fazer. O interessante é entender essa estrutura. Então, esses acordes que eu acabei de escrever, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá, Si, pertencem à mesma família, à mesma tonalidade. Quando um compositor vai tocar uma música em Dó maior, ele tem isso na cabeça. Então ele vai construir a música dele
baseado nessa estrutura, entendeu? Existem 12 tonalidades. Eu vou passar as 5 mais usadas. Por exemplo, se você for tocar na tonalidade ou família do Ré, a gente vai ter Ré, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si menor e Dó sustenido meio diminuto. Veja bem, antes existia aquele monte de acordes que você ficava perdido. Vou tocar uma música, que acorde que eu vou usar? Vai testar todos aleatoriamente? Não. Agora você tem um sistema organizado. Se a música está em Dó, temos aqui os acordes que pertencem à família do Dó. Então você não vai experimentar todos. Você vai direto nesta família aqui. Tá ok? E vai tirar os outros fora da tua escolha. Se você for tocar uma música em Ré, a família do Ré é essa daqui. Tá dando para entender? Então vai anotando. Vamos para Mi. Família do Mi. Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Si, Dó sustenido menor e Ré sustenido meio diminuto. Essa é a família do Mi. Família do Fá. Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, Ré menor e Mi meio diminuto. Aqui é o tom principal. Os tons. A gente chama de primeiro grau. Tá? O tom geralmente é o acorde que inicia e finaliza a música. Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e Fá sustenido meio diminuto. Se você for tocar uma música, eu falei de 5, vou passar mais um, 6. Esses aqui são os mais usados. Família do Lá. Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido menor e Sol sustenido meio diminuto. Anote essas 6 famílias que você vai entender. Vou explicar mais como que a gente vai fazer para estar usando essas tonalidades aí, para estar tirando música, para estar tocando, compondo, criando, fazendo releituras, tá ok? Então anote. Uma outra coisa que eu ia falar em relação à tonalidade é que, por exemplo, se a música está em Lá, por que existe 12? Se for em Lá sustenido, todo mundo aqui vira sustenido. Então, é raro uma música em Lá sustenido. É mais comum nessas tonalidades aqui. Você encontra muita música em Dó, em Ré, em Mi, em Fá, em Sol, em Lá. É raro uma música em Lá bemol. Essas 6 tonalidades são as mais usadas. As outras também têm um uso, mas um uso bem menor. Tá? É difícil você encontrar uma música em Lá bemol, por exemplo. Então, geralmente você vai ouvir 80, 90% das músicas tocadas nesses 6 tons aqui. Você pode me perguntar, mas como que você chegou nesse resultado? Mi, como que eu sei que o Fá é sustenido, e menor, e o Sol é sustenido? Isso é um assunto para um próximo vídeo, tá? Vou montar um próximo vídeo falando sobre como chegar nessas tonalidades aqui. Qual que é a fórmula que chega até aqui. Mas o mais importante é você ter isso em mãos e começar a aplicar. Bom, pessoal, agora vai ficar mais simples ainda, tá ok? Agora que vai ficar bom. Deixa eu apagar aqui. Em cima de todos os acordes, um por um, coloquem os algarismos romanos assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá?
Esse aqui é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6 e 7. Tá ok? Vamos chamar de graus. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. Tá? Vou colocar aqui. São os graus da escala. Bom, olha como é que foi acontecendo. Nós tínhamos vários acordes. Agora a gente organizou num sistema chamado tonalidade. Agora você sabe que quando você for tirar uma música ou tocar uma música, você vai pelo tom e pela tonalidade, pela família. Tá ok? Só que vai ficar mais fácil porque dentro dessa tonalidade existem acordes que têm uma atração, uma força maior que outros. Por exemplo, o acorde principal da tonalidade de Dó é o Dó, que é o primeiro grau. Depois do Dó, quem que vai aparecer mais vai ser o quinto grau, que é o Sol. Então, sempre o primeiro grau e o quinto são os mais fortes da tonalidade. Ok? Olha como é que ficou mais fácil. Você tem um sistema de sons. Se o tom é Dó, você vai ter o primeiro grau e o quinto grau. Por que eu estou chamando de grau? Porque se for o tom do Ré, o Ré é o primeiro grau. Se você for tocar uma música em Ré, o acorde depois do Ré, quem vai aparecer mais vezes, vai ser o Lá, que está no número 5. Então escrevam esses algarismos romanos em todas as tonalidades, todas as famílias, e façam um círculo em todas, no primeiro grau e no quinto grau. Quando você começa a tocar uma música em Dó, provavelmente o próximo acorde, não que seja a regra, mas o próximo acorde que tem mais chance de aparecer é o Sol, que é o quinto grau. Se você está tocando uma música em Ré, o próximo acorde, depois do Ré, a música começa em Ré, por exemplo, as chances de aparecer o Lá são muito maiores do que os outros graus, do que os outros acordes. Então, sempre, o que acontece? Por que a gente coloca? Porque o primeiro e o quinto grau, independente de que tom que esteja, né? Que seja, vai ser o acorde que vai aparecer mais nas músicas. Entendeu? A música está em Mi, o Si, que é o parceiro, que tem uma atração maior. Se a música está em Fá, o Dó é o provável acorde de aparecer. Não que seja uma regra, mas a chance é muito maior, porque esses acordes são os principais da família, tá ok? Se você está tocando em Lá, o próximo acorde a aparecer provavelmente é um Mi. Pode ser outro também, mas agora para frente você vai começar a analisar a música que você toca e comparar isso que eu estou falando. Começa a analisar e enxergar que o primeiro grau e o quinto são os mais importantes. A gente chama de função principal. FP. Função principal. Numa linguagem mais antiga, o pessoal mais antigo que toca violão, eles chamavam isso de primeira e segunda. Se você conhece essa linguagem, já vai saber do que eu estou falando. A gente não vai usar esse tipo de linguagem porque a gente vai trabalhar com uma programação um pouco mais complexa. Então a gente vai chamar de graus. Primeiro e quinto grau. Primeiro e quinto grau, ok? Com esses dois acordes, você já consegue tocar um monte de música. Você já consegue compor, tá? Eu vou até dar um exemplo de algumas músicas que você vai usar dois acordes aqui, tá? De cara. Eu vou pegar o violão. Um segundo. Voltei. Um detalhe, antes de eu dar exemplos, é que todo quinto grau, se você quiser colocar uma sétima, vai reforçar a preparação, tá? Se quiser colocar uma sétima, fica bom. Se não quiser colocar, não tem problema. Vou dar um exemplo de uma música tocada em Ré, né? Vou pegar uma música do Gilberto Gil,
É uma música simples, que você vai usar o Ré e o Lá sétima. Eu vou tentar cantar, que eu não tenho a voz legal, não sou cantor, mas vou arriscar só para você ter uma noção de como que funciona. Esperando na janela. Então. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. Tá? A música inteira, só esses dois acordes, não vou cantar inteira, só pra ter uma noção. Então eu toquei em Ré e Lá 7. Fosse em Dó. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, é aquele jeito que ela tem. Tá vendo? Com dois acordes eu consigo tocar a música inteira. Um outro exemplo é La Bella Luna, que foi um rock dos Paralamas. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. Se fosse tocar ela em Sol, seria Sol e Ré. Se fosse em Fá, Fá e Dó. Tá ok? Qual que é a diferença? A diferença é que muda de tom. Tá? De repente, em Sol não tá legal, você canta em outro tom, em Ré, fica melhor para sua voz, tá ok? Essa ideia de mudar de tom é ótima, porque de repente você está tocando num tom que não é seu e você está esforçando e você acha que você não canta bem, de repente está no tom errado. E você pode transportar para o tom que você quiser e você vai cantar confortavelmente, ok? Então, dois acordes, foi assim, uma musiquinha só para dar um exemplo aqui. Agora eu vou apagar isso aqui e vou explicar o porquê que esses dois acordes são mais importantes, tá ok? Pronto. Eu escrevi novamente aqui a tonalidade de Dó, tá ok? Lembrando aqui que os principais é o primeiro grau e o quinto grau. Eles têm função principal. Eles são mais fortes do que esses outros acordes, tá? Com esses dois acordes aqui, você consegue tocar uma música. Por quê? O primeiro grau, vou colocar alguns adjetivos aqui, é um acorde estável. É um acorde tranquilo. Suave. Suave. Ele estabelece repouso absoluto. Repouso na música. E o quinto grau, eu vou explicar certinho, que pode ser com sétimo ou não. Ele é o inverso desse acorde aqui, desse grau com essa função. Ele é instável. É um acorde que causa suspense na música. O grau. É um acorde que ele se comporta como se fosse uma pergunta. E pede resolução no primeiro grau. Tá ok? Exemplo no violão. Temos aqui o primeiro grau no de Dó. Se eu fizer um Sol 7, causa dúvida. Sol 7 causa suspense. Instável. Fica no ar. Ele pede para descansar e resolver no primeiro grau. Olha que acorde calmo. Suave. Intranquilo. Tranquilo. Prepara. Resolve. Tensão e relaxamento. O que acontece é o que a gente chama de movimento harmônico. Essas funções, esse movimento harmônico ajuda a contar a história da música. Então, causa aquela sensação, você está escrevendo sua letra, chega no final da frase, você causa aquele suspense, aquela pergunta, depois na outra linha você resolve.
E a música é feita desse movimento harmônico. Primeiro grau, que é a tônica, que tem esses adjetivos aqui, que é tranquilo, estável. Geralmente o acorde que inicia e finaliza a música. E o quinto set, que independente de que tom que seja, causa suspense, sabe? Causa uma preparação para o primeiro grau. Se for em outro tom, Ré, por exemplo, Lá 7, prepara e o Ré descansa, resolve. Entendeu? Que é o movimento harmônico, tá? Próximo passo, depois desses dois acordes aqui, com essa importância, tá? De preparar e resolver, vou colocar o nome aqui, tônica. E esse acorde é chamado de dominante. Na ordem de importância, o próximo acorde que aparece mais depois desses dois aqui é o quarto grau. Então faça um círculo todo o quarto grau de todas as tonalidades que você já escreveu, tá ok? Então esse aqui é o primeiro, depois aparece muito esse aqui, fica jogado entre esses dois, e de vez em quando aparece o quarto grau aqui para dar aquela quebrada. Então a gente tem preparação, resolução. Então fica como se fosse pergunta e resposta, e aqui como se mudasse de assunto, quebrasse esse clima. Depois geralmente volta para o quinto grau, que prepara novamente e descansa no primeiro grau. Tá ok? Na linguagem antiga, primeira, segunda e terceira. Ok? Primeira, segunda e terceira. Então, os três acordes mais usados na família são esses três. Viu como que melhorou? Tá? Você sabe qual que é o tom? Se o tom for Dó, você tem Sol aqui para ficar fazendo um movimento harmônico e de vez em quando aparece um Fá. Se sua música tiver, você vai usar os três. Tá ok? Próximo passo. Bom, você está tocando uma música e viu que tem esses três acordes aqui, mas está faltando mais alguma coisa. Mas o que será que está faltando? Parece que só os três acordes não são suficientes para você tocar aquela música. O que você vai fazer? Vai experimentar esses outros três aqui. Esse acorde aqui diminuto, você não precisa se preocupar com ele por enquanto, não. Você dominando. Primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é decorar esses dois graus aqui. Se você decorar esses dois graus de todas as tonalidades, teu ouvido já vai ficar legal. Agora, se você acrescentar o quarto grau, melhor ainda. Você com três acordes da tonalidade, já você consegue dominar muita música. Tá ok? Bom, agora não tem uma ordem de importância tão forte quanto a nesses três aqui, tá? Mas tem um uso bem prático que a gente vê na maioria das músicas. Tanto faz, isso pode ser usado em qualquer tipo de música. Você pode usar isso em rock, sertanejo, pop, qualquer tipo de música no mundo inteiro. Todo mundo usa esse sistema aqui, tá ok? Se você for tocar na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde que você quiser, você vai chegar com qualquer músico, ele tem esse sistema aqui na cabeça. Isso aqui é mundial, é uma linguagem só, tá? Agora a próxima ordem de importância não vai ter tão forte quanto esses três, mas o sexto grau ele costuma dar uma parecida boa em relação ao segundo e o terceiro, não que seja regra. Então geralmente tem muita música que usa esse padrão aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Esse padrão aqui, ó. 1, 5, 6 e o quarto. Quando a gente usa um padrão, a gente chama de cadência. Tá ok? Cadência é uma determinada sequência de acordes que dê um movimento harmônico que você escolhe dentro da tonalidade, dentro da família. E a cadência 1, 5, 6, 4 é muito usada
em qualquer estilo musical, no rock, no pop, no sertanejo, música internacional. Você vai enxergar essa cadência, esse padrão num monte de música. Tem gente que decora esse padrão aqui e consegue tocar 50 músicas sem batata, porque isso aqui virou moda. Os compositores amam usar essa sequência aqui, tá? Se você pegar sertanejo universitário hoje tem muito. Se você pegar muito rock e pop, tem muito isso aqui. Tem um link abaixo no vídeo de uma banda australiana, se eu não me engano. Ela brinca com esses 4 acordes e cantam vários hits mundiais usando apenas esses 4 acordes. Eu vou dar exemplo também no violão aqui de algumas músicas que tem essa sequência aqui, essa cadência. Ok? Vou pegar o violão. Pronto. Aqui estamos aqui com o primeiro, quinto, sexto e quarto, que seria Dó, primeiro, quinto, Sol, sexto, Lá menor e quarto, o Fá. Desculpa pela minha voz, eu vou tentar fazer alguns exemplos aqui, ó. Vou começar com... Vou tocar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de rock, um pouquinho de sertanejo, tá? Tudo pode ser usado com esses 4 acordes. 1, 5, 6, 4. Quatro acordes. Sertão. Tô de cara com você, tô de cara com você. Me apaixonei, você não quer mais viver. Rock. De suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Vai me dominando assim. E você vai entender. Isso em Dó, né? Tem algumas músicas que estão muito baixo pro meu tom. Eu tô só dando exemplo em Dó. Mas se fosse outros tons, por exemplo, o caso Sol, Ré, Mi menor e Dó, Sol, primeiro grau, Ré, o quinto. Você pode contar no dedo também, ó. Lembrando que só o primeiro, o quarto e o quinto são maiores, tá ok? Apenas o primeiro grau, o quarto e o quinto são maiores. Os demais são menores, tá? Então, se você está em Sol, por exemplo, Sol, Lá, Si, Do, Ré, quinto grau, seguindo a ordem. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, como é o sexto, é menor. O último, Sol, Lá, Si, Dó, quarto grau. Então, Sol, 1, quinto, sexto e quarto. Tá se achando bacana, gostoso, mulherão, rasgar dinheiro, tem gelo dentro do coração, tá se achando. Também seria a mesma sequência no sertanejo, tá? No rock, no pop, qualquer estilo que você quiser tocar, tá? Você pode tentar decorar e na hora, se você não tiver com o material, com a folha na mão, você pode contar o primeiro e quinto de cada tom. Você quer o tom de Sol, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Você quer o tom de Lá, por exemplo. Lá, Si, Do, Ré, Mi. Pronto, ó. Primeiro e quinto. Se você decorar o primeiro e quinto de cada tonalidade, já é um passo. Se você decorar o primeiro, quinto e o quarto, já subiu mais um degrau. Se você decorar o primeiro, quarto, o quinto e o sexto, também não fica difícil, você consegue tocar um monte de música, um caminhão de músicas, tá? E depois você pode experimentar os outros acordes. Tem música que usa o primeiro, o quinto e o segundo, por exemplo. Já é uma outra cadência. E teu ouvido vai acostumando. Quando você toca o primeiro e o quinto, o teu ouvido já ganha uma identidade. Já cria uma identidade, uma referência para esses dois acordes. Quando você usa o quarto grau, também você acostuma com isso. E essa cadência aqui, ela acaba sendo memorizada, tá? Ela fica gravada no subconsciente. A hora que você ouve tocando uma música, mesmo se você não tiver com instrumento, você vai acabar reconhecendo as cadências, onde que vai ficar fácil para você tirar música, fácil para você compor, tá ok? Se você quiser compor uma música e usar qualquer um desses graus aqui, tá valendo, tá? Não existe
certo e errado. Música é arte. Você pode experimentar um grau ou outro, ver se ficou legal ou não. Todas as músicas que a gente ouve, a gente só vê a música pronta. Muita gente me fala, eu tenho medo, o que os outros vão pensar. Não existe. Todo mundo, as pessoas ficam comparando o bastidor dela com o palco dos outros. Quando você ouve uma música pronta, ela já passou por muitas etapas. Ela não nasceu daquela forma. Ela começou simples de tudo. Foi consertado algumas palavras, alguma coisa na fonética. Depois que essa música entrou para ser gravada no estúdio, passou na mão de um produtor ou de 2 produtores que tiveram uma outra ótica, escolheram quais os instrumentos que iam ser gravados para ela. Foram usados muitos equipamentos, então passou na mão de muita gente. Você comparar a sua música feita à primeira mão com uma música muito bem produzida é injusto. Então você tem que ter sempre essa visão para você sempre estar criando coisa nova. Tenha essa ótica, tenha esse ponto de vista para você ter essa liberdade musical para criar. Quanto mais você faz, melhor você fica. Você testa, você vai estar sempre experimentando novos sons, novos acordes, novas cadências. Escreva, faça música, que o teu ouvido vai acostumar com esse universo maravilhoso. Não tenha medo de fazer e pensar o que os outros vão pensar de você. Nunca compare o seu bastidor com o palco dos outros, ok? Claro que uma música às vezes não tem apenas uma sequência. Às vezes a música é feita de estrofe e refrão. Às vezes a estrofe pode ser feita com uma sequência dessa e no refrão o compositor colocou 2 acordes, ou Dó ou Fá, por exemplo, ou Dó ou Fá Ré menor, criou uma segunda cadência para o refrão. Então a música pode ter várias cadências. Pode ser que ela tenha uma só, pode ser que tenha 2, por exemplo, estrofe e refrão. Pode ser que tenha 3, o estrofe, um pré-refrão e o refrão, tá? É livre para você fazer o que você quiser com a tonalidade, com a família. Você tem que ficar íntimo das tonalidades, ok? Aí você vai me perguntar, mas aqueles acordes que tem nona, sétima, aqueles acordes lá, por exemplo, um Lá com sétima, um nona, essas a gente chama de extensões, né? Por exemplo, Lá menor, 7, 4 e nona. Por exemplo, eu acabei falando sobre harmonia funcional. O que seria harmonia funcional? Cada acorde, vocês podem voltar ao vídeo, tem uma função. Esse acorde que prepara, causa suspense, esse resolve. Essas extensões, sétima, nona, quarta, serve só para dar um brilho nesse acorde, um colorido, mas não muda a função. Se você fizer um Lá menor com sétima e um Lá menor sem a sétima, não muda a função do acorde. Então não se preocupe com extensões, com esses apetrechos. Não se preocupe em querer colocar tudo agora no começo. O importante é o teu ouvido acostumar com as funções. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um joinha, dê um curtir aí, tá? Deixe seu comentário abaixo, que eu vou responder com o maior prazer. Meu nome é Michael Doni e até o próximo vídeo.